Se você quer saber o que, que são esses dividendos e se é possível viver só com esses dividendos mensalmente, fica até o final desse vídeo que hoje você vai aprender tudo. Fala investidores ou futuros investidores, tudo bem com você? Eu sou o Matheus e aqui para começar mais um vídeo do canal Investindo aos 12. Como eu já falei anteriormente, hoje eu vou falar sobre dividendos. O que é isso? Como funciona? O que é que eu preciso fazer para ter um investimento que me pague dividendos? Aí, obviamente, quais são os investimentos que pagam dividendos? Como eu escolho? E se realmente é possível viver só de dividendos? Então, você vai aprender isso nesse vídeo hoje. Mas antes de a gente entrar aqui no conteúdo pesado em si, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito a mais pessoas adquirirem esse conhecimento que você vai adquirir e também a você receber mais vídeos como esse, o YouTube lhe indicar mais vídeos de investimento, finanças e negócios em geral. Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e também me segue lá no Instagram, @MatheusMGuzmão, tá aqui que eu posto conteúdo diário de investimentos. Então é isso, vamos agora pro conteúdo. Então, Matheus, mas o que é esse dividendo? Eu tava lá com meus amigos conversando e ele falou assim: não, eu tô investindo nas ações do Itaú e eu recebi lá uns dividendos todo mês, ou então eu recebo quase todo mês lá do Bradesco. Mas aí você fica pensando, o que é esse tal de dividendos? Eu ainda não invisto, ou então se você está começando a investir ainda e não sabe tudo sobre dividendos, enfim, se você pretende saber mais, geralmente você pode até ficar confuso quando as pessoas falam disso na rua. Mas basicamente, o que é que são os dividendos? Os dividendos é uma parte do lucro da empresa que ela vai distribuir aos seus acionistas e ela é obrigada a distribuir esse lucro pela lei das SAs. Lá da década de 1970, as empresas são obrigadas, as empresas que estão na bolsa, no caso, estão listadas na B3, elas, caso tenham um lucro, elas são obrigadas a distribuir os seus dividendos no mínimo uma vez por ano, caso tenha um lucro, claro, porque uma empresa não vai distribuir o seu prejuízo. Então, basicamente é isso. Pense em uma parte do lucro, porque quando você compra uma ação, você automaticamente vira sócio da empresa. Mesmo se você comprar uma ação, se você comprar 1 milhão de ações, você vai ser sócio dessa empresa, porque você vai ter uma parte muito pequena do capital social da empresa, ou seja, uma porcentagem mínima dessa empresa é a ação. Os dividendos eles vão ser proporcionais à quantidade de ações que você tem. Se você tem muita ação, você vai tender a receber mais dividendos. Se você tem pouca ação, você vai receber menos dividendos. E eu estou falando aqui de ações, mas também os dividendos se destacam muito nos fundos imobiliários, que eu vou falar aqui mais para frente um pouco mais sobre isso. Mas quando eu falo ação ou fundo imobiliário, você tem que lembrar que são os dois. E também muitas vezes esses dividendos que são pagos pelas empresas são chamados de JCP. Então, falando de dividendos, na verdade são proventos. Proventos sim são parte do lucro das empresas. É porque na boca do povo, pode se falar assim, ficou muito mais conhecido dividendos. Mas a gente tem dentro dos proventos, que aí é o que distribuem para você, temos os juros sobre capital próprio e os dividendos. Os dividendos sim são parte do lucro e os juros sobre capital próprio são como se fosse uma remuneração pela quantidade de ações que você tem, que esse dinheiro do JCP, claro, vem do lucro da empresa. Então você pode pensar tudo como dividendos, mas eu só falei isso aqui para ressaltar a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos. Beleza, Matheus, eu já sei o que é que são esses dividendos, mas agora eu quero saber como eu consigo receber eles. Bem, você tem dois investimentos que você pode estar recebendo dividendos: as ações ou os fundos imobiliários. As ações, basicamente é assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Banco Itaú. Aí você vai e compra uma ação do Banco Itaú. O Banco Itaú teve um lucro de R$1 milhão e na bolsa tem 1 milhão de ações. Isso são valores hipotéticos. Eles têm muito mais ações e têm um lucro muito maior que isso. Estou dando aqui um exemplo para ficar didático. Então você vai lá, vai dividir. Aí digamos que esses R$1 milhão vai ser o que vai ser distribuído para os acionistas. Vai pegar R$1 milhão e divide pelo número total de ações, e aí você vai ter o dividendo por ação, que aí vai ser R$1. Então você tendo uma ação do Itaú, nesse caso, você recebe R$1 de dividendo quando ele for pagar. Isso é só um exemplo para você entender. Lembre-se que isso são valores hipotéticos. Então é assim que você vai receber os seus dividendos com a ação. Você compra uma ação da empresa que vem a pagar dividendos, espera lá e aí você vai receber. Esses valores são na maioria das vezes são menos de R$1. É raro, muito raro mesmo, ter uma
ação que pague acima de R$1, que eu saiba não tem nenhuma, então geralmente você pode receber 3 centavos por ação, 5 centavos. Isso é normal porque no longo prazo, com juros compostos, como eu vou falar mais na frente desse vídeo, você vai ver que é possível sim estar ganhando um bom dinheiro mensalmente com dividendos. O segundo investimento que você pode estar ganhando dividendos mensal é o que? O fundo imobiliário. O fundo imobiliário é uma forma mais barata de você investir em imóveis. Como é que isso funciona? Digamos que eu sou um gestor, eu comprei 3 casas e aí eu vou e abro um fundo imobiliário na bolsa. Essas 3 casas me geram R$3.000 por mês. Então o fundo imobiliário tem que distribuir no mínimo 95% do lucro dele para os seus cotistas, a galera que foi lá e comprou uma cota desse fundo. Então vamos pegar aqui os R$3.000, tira 5%, R$2.850 é o que vai ser dado para os acionistas. Então digamos que, sei lá, tenha só 10 cotas na bolsa. Então você, que é um cotista, você vai receber R$285 por cota. Assim como nas ações, isso aqui é um valor hipotético. Nenhum fundo imobiliário vai pagar R$285, até porque não são todos os fundos imobiliários que custam R$285 a cota para você comprar. Então é assim o fundo imobiliário. Pense que o dividendo do fundo imobiliário vai ser um pedacinho do aluguel da casa, da laje corporativa, de um galpão logístico. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo mais sobre ações e mais sobre fundos imobiliários, para você entender bem como é que funcionam esses dois investimentos. Então é assim que você consegue receber os dividendos mensalmente ou então trimestralmente. Varia as ações, vale ressaltar isso, que as ações não pagam todos os meses. Tem empresas que só pagam uma vez no ano, 2 vezes, ou então tem as que pagam todo mês também. Isso vai variar de empresa para empresa. Então, como é que eu vou escolher um fundo imobiliário ou então uma ação para eu estar recebendo dividendos mensalmente, trimestralmente, enfim, como é que eu vou escolher um investimento com foco em recebimento de dividendos? Eu separei aqui alguns indicadores para você analisar, mas isso aqui é bem básico, então eu vou deixar aqui nos cards também vídeos para você aprender como analisar uma ação e o fundo imobiliário, que aí fica bem mais tranquilo, você não se baseia só nisso aqui para fazer uma análise. Então vamos lá, o primeiro indicador que eu vou falar para você é o Dividend Yield. Dividend Yield é a porcentagem do preço da ação que você recebe dividendos. Então imagina aí uma ação que custa R$10 e o último dividendo pago por ela no ano foi de R$1. Então essa ação pagou R$1 de dividendos no ano passado completo. Então imagina aí, essa ação pagou em 10 meses e a cada mês deu 10 centavos. Então pagou R$1 de ação, R$1 por ação no ano passado. Aí você vai dividir o preço dessa ação pelos dividendos pagos nos últimos 12 meses. E aí você chega no Dividend Yield, que nesse caso que eu expliquei é de 10%. Então quanto maior o Dividend Yield, maior vai ser o seu dividendo. Então isso é mais legal, só que nem sempre o Dividend Yield baixo é ruim. Porque se esse Dividend Yield é baixo, isso pode significar que a empresa pega a maior parte do seu lucro para reinvestir nela. Então isso vai fazer com que ela possa crescer e no longo prazo dar dividendos maiores para você acionista. Então esse segundo indicador aqui só se encaixa para ações, porque como eu falei nos fundos imobiliários, o mínimo é 95%, que é o payout. Payout, como já diz o nome, é pagamento, pay de pagar e out de fora. Então você pensa, payout é a parte que a empresa pega do lucro e dá para os acionistas, ou seja, pega e joga fora. Pensa, não é jogar fora, é jogar para você acionista. Então pensa nisso. Então vamos lá. Vamos dizer aqui que o Itaú pegou lá e teve um seu lucro de R$1.000 e aí ele pegou 20% do seu lucro, que foi R$200, e deu para os seus acionistas. Então R$200, que aí transformando em porcentagem é 20%, vai ser o payout. Então exatamente como que nem o Dividend Yield, quanto maior, provavelmente vai ser maior o seu dividendo que vai cair na sua conta. Provavelmente não, vai ser maior o dividendo que vai cair na sua conta. Mas assim como o Dividend Yield, nem sempre um payout baixo significa que isso é ruim. Porque se tem um payout baixo, isso significa que boa parte do lucro da empresa está sendo reinvestido nela para crescer e no longo prazo pagar mais dividendos para você que vai ser um acionista aí de alguma empresa. Além disso, que são os dois principais indicadores de dividendos, o Dividend Yield e o Payout, você tem que prestar atenção nos lucros da empresa. E então você tem o PL, que é a relação preço sobre lucro, você tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido.
quantos por cento do patrimônio líquido a empresa tem de lucro, pense assim. E você tem também o CAGR, que é CAGR, que é o crescimento anual composto do lucro. Então, quanto maior esse crescimento, melhor que a empresa vai estar gerando mais lucro, e assim, talvez no longo prazo, esse seu dividendo seja maior se o lucro estiver crescendo. Eu falei que muito basicamente desses outros indicadores, vou estar deixando aqui no card o vídeo, como analisar uma ação e como analisar um fundo imobiliário, como eu já falei para você. Preste atenção e ver esses outros indicadores, que só isso aqui você não vai conseguir fazer uma análise legal da empresa. E também tem outra opção, que é você seguir uma carteira recomendada de dividendos. Então você tem aí algumas corretoras que dão carteiras recomendadas, você tem casas de análise. Eu recomendo você dar uma olhada na carteira recomendada de dividendos da Inside, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. É só ação e fundo imobiliário muito bom, eu já dei uma olhada lá, vi como eram as ações, realmente vale muito a pena você dar uma olhada nessa carteira. Vou estar deixando o link da Inside aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada nessa carteira, porque você tem 7 dias grátis para testar. E você dá uma olhada na carteira, pode ler os relatórios, ainda tira suas dúvidas no chat. Então, respondendo a pergunta, dá para viver de renda só de dividendos? Sim, é muito possível e muita gente consegue fazer isso. Não são muitos, mas uma parte dos investidores que está investindo há muito tempo e pensou a longo prazo e tem fundos imobiliários e ações que pagam bons dividendos e já estão conseguindo viver só nos dividendos. Então dá sim para você viver de dividendos. Então eu vou citar aqui um exemplo de como você consegue isso na prática investindo pouco. Então vamos falar que você investindo R$500, eu pego aqui na minha colinha para ficar mais fácil, eu não errar nenhum valor. Investindo R$500 por mês, com um dividend yield de 0,5% ao mês, é um dividend yield bem baixo, mas eu peguei aqui para ser, por exemplo, para ser realista, então vai ser um dividend yield de 6% ao ano, se o dividend yield mensal for de 0,5%. Então vamos lá, com R$500 no mês, no quinto ano, você está investindo todo mês R$500, você vai ter R$35 mil no montante acumulado, e vai estar recebendo R$175 por mês. Mas isso é pouco, Matheus. Calma que a gente já chega lá. Ano 15, no 15º ano, você vai estar com R$174 mil e você vai estar recebendo R$870 por mês. E aí já fica mais legal, já dá para dar uma trabalhada ali. 30º ano, ou seja, ano 30, você vai estar com um montante incrível de R$484 mil e vai estar recebendo os seus R$2.420 por mês. Mas Matheus, isso ainda é pouco, não dá para custear meu custo de vida. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou considerando, por exemplo, o dividendo acumulado ano a ano. Então, por exemplo, vamos pegar aqui como eu fiz, no ano 5, que é o quinto ano, você começa a receber R$175 por mês. Então eu considerei como do primeiro ao quinto ano você só aplica R$500, sem você reinvestir os dividendos. É isso que eu estou fazendo aqui, esse exemplo. Não sei se você entendeu, mas isso aqui é contando que você só reinveste até o ponto que eu falei. Então, por exemplo, no quinto ano você só vai ficar reinvestindo R$175 até o 15º ano. Aí você só vai ficar reinvestindo os R$500 mais os 870, que aí vai dar R$1.370 por mês e assim por diante. Você só vai investir, nesse exemplo, você só investe o valor que falei aqui parando em um ano. Acho que deu para entender um pouco. Mas Matheus, R$500 ainda é muito para eu investir por mês. Como é que eu vou conseguir se eu tenho só R$100 para investir? Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para você. No quinto ano, você investindo R$100 todo mês, você vai ter um montante de R$7.100, recebendo R$35 todo mês. Eu sei que é pouco, mas vamos aí no longo prazo, na consistência. No 15º ano você vai ter R$35 mil e vai estar recebendo os mesmos R$175 do primeiro exemplo. E no 30º ano, ou seja, no ano 30, você vai estar com R$165 e recebendo R$165 mil e recebendo R$825. Então, se você reinvestir todo o dividendo que cai na sua conta, você reinveste tudo, mais os R$100 ou os 500 que você aplica todo mês, você vai ter um valor que vai passar isso aqui, que eu falei, muito mais. Então, por exemplo, R$484, você pode aí estar com R$650. Aí, por exemplo, com R$100, 165,
você pode estar aí com 250. Então isso aqui é sem você reinvestir todo mês tudo que você ganha de dividendo. Então lembre-se de sempre reinvestir tudo que você ganha, que isso no longo prazo aumenta muito seu dividendo. Então, falando de longo prazo, o principal ponto que você tem que olhar é pensar no longo prazo. Você não vai conseguir viver de renda só com dividendo se você não pensar a longo prazo. Que se você não pensar a longo prazo, você provavelmente não vai conseguir ter os seus juros compostos e aumentar muito seu dividendo. Só se você for investir aí R$1 milhão, que aí você já fica ganhando um bom dinheiro aí, R$5.000 por mês. Então já é uma quantia bem legal, R$5.000 por mês para você viver. Mas provavelmente você está vendo esse vídeo, você não vai investir logo 1 milhão de vezes. Então é por isso que você tem que pensar a longo prazo. Aí obviamente o segundo ponto é, tem empresas e fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Fundos imobiliários não, que praticamente todo vai pagar no mínimo trimestralmente. Então você tem que ter ações que pagam bons dividendos agora e que podem pagar dividendos muito bons lá no longo prazo. Então se você está pensando a longo prazo, também tem empresas que vão pagar bons dividendos lá no longo prazo. Então você tem que fazer os aportes constantes, como eu falei aqui, R$500 no mês, R$100 no mês, ou então se você consegue fazer mais, até R$1.000 por mês. Então você sempre tem que ter essa constância, nunca parar de aportar, que isso vai ajudar muito lá na frente no seu montante e o que você vai receber do mês. Então isso é um ponto muito importante também, ter os aportes constantes. E como eu falei, é legal você reinvestir tudo, porque se você reinveste tudo que você ganha de dividendo, seus juros compostos vão aumentar muito e você vai fazer uma bola de neve muito grande, o que vai aumentar muito seu montante no longo prazo. E falando aqui de juros compostos, esse é o último ponto. Focar nos juros compostos. O que é os juros compostos? É os juros que vai rendendo em cima do acumulado. Então, por exemplo, eu apliquei R$1 com 100% de lucro, por exemplo. Então, da próxima vez, o 100% vai ser em cima dos R$2, aí vai para 4. Isso é os juros compostos, basicamente. É o que vai rendendo em cima do montante que vai juntando. Então, é focar nos juros compostos, que no longo prazo, os juros compostos podem sim transformar os seus investimentos. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito aqui a eu continuar trazendo conteúdo para vocês e você receber mais conteúdo como esse. Então valeu e até o nosso próximo vídeo. Tchau!